Olá, amores, tudo bem? Como sempre, eu venho aqui quando eu sinto, em mim, que eu preciso bater um papo, compartilhar minhas conversas, meus dialogando com meus botões, que eu fico aqui conversando dentro de mim mesma, observando as pessoas, né? A minha função não é ficar observando pessoas, mas eu, como terapeuta, eu observo como as pessoas têm se comportado e como, assim, elas reclamam, mas não querem ter trabalho para fazer nada para mudar a vida. E assim, olhando para mim, enquanto eu não me coloquei mesmo à disposição de uma força interior e falar para mim, eu quero mudar a todo custo, me tirar dessa situação, desse lugar que eu me coloquei e parar de reclamar lá dos infortúnios da minha vida, que quem já acompanha já sabe, né? Nada mudou. Eu buscava muito conteúdo mesmo na internet, sabe? Busquei mesmo, estudei muito Gaspareto, ouvi aqueles vídeos dele que ele dá cada chapuletada, né? Nossa, eu adorava, mas ao mesmo tempo também eu ficava puta da vida, furiosa, porque cada chapuletada que ele dá, né? Ele dá uns berros assim pra gente acordar mesmo. Só que quando eu ouvia os vídeos lá do Gaspareto, fazia muito sentido tudo aquilo que ele falava, né? Eu pensava, foi direto pra mim. Só que eu ficava com raiva, porque ele estava tocando nas minhas feridas aquilo que ele estava falando. E por que estava tocando nas minhas feridas e me deixava puta? Porque é uma grande verdade, né? Eu não queria fazer nada, era melhor eu reclamar, eu falar que era minha mãe a culpada, a megera, me abandonou, isso e aquilo. E eu não ia lá pra dentro, então eu poderia ficar a minha vida inteira assistindo vídeos do Gaspareto, de quem quer que fosse, contribuiu muito. Mas só ouvir os vídeos não me tirou do lugar onde eu me coloquei, porque existe traumas. E também fazia lá aqueles áudios lá da Louise Hay, tratar da criança interior, fazer meditação, fazer Ho'oponopono. Fiz, tudo isso ajudou. Mas hoje eu falo sinceramente, não tô aqui para puxar sardinha pro meu lado, nem para angariar cliente, mas se algum cliente quiser vir e fizer conexão com a minha energia, pode vir que eu tô à disposição, porque a minha função, a minha missão espiritual, primeiramente, é colaborar e contribuir com a humanidade para a cura, para termos uma humanidade mais saudável. Já falei isso aqui várias vezes, né? E eu venho falar da minha vida, me expor, para vocês entenderem que as dores são as mesmas, são iguais, as famílias, tudo que passamos, os traumas, porque tudo isso foi gerado e formado em cada ser humano. E todos nós temos esses traumas. A questão é, quer olhar, admitir, aceitar e fazer por onde melhorar ou ficar onde está? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Então, enquanto eu não tomei uma decisão de falar, bom, eu faço Ho'oponopono, eu faço meditação, eu vou lá, ouço os áudios a noite inteira da Louise Hay para tratar minha criança interior, perdoar papai, mamãe, tudo, só ditando frases, contribui, mas não resolve, porque não vai na raiz, né? Ajuda enquanto é aquela consciência que a pessoa tem, aquele nível de consciência. Então, lá alguns anos atrás, quando eu fazia essas meditações acreditando que ia mudar como um passe de mágica a minha vida, era o nível de consciência que eu tinha. E tá tudo bem, aprendi, mas vi que não tinha solução. Por quê? Porque resolvia um pouquinho, mas daqui a pouco voltava tudo de novo. Por exemplo, situação financeira.
Nossa, eu sempre ganhei bem, sempre falei isso, sempre ganhei muito bem, mas o dinheiro não parava na minha mão, não ficava, não tinha prosperidade, eu não tinha abundância. Para mim, prosperidade não é eu ter uma conta repleta de milhões de dinheiro. Para mim, Simone, prosperidade é eu ter as minhas contas básicas do mês, todos os meus projetos, meus sonhos e eu concluir tudo isso. E, por exemplo, se eu tenho vontade de, em plena segunda-feira, terça, quarta, quinta, não importa o dia, o momento que eu tenho vontade, bateu a vontadezinha aqui no coração. Aí hoje eu quero encontrar com meus filhos e jantar fora. A quanto vai custar esse jantar? Não sei, vamos combinar o que a gente quer comer. Ah, vamos lá no japonês, gastou R$ 300, 400. Tá bom. Para mim isso é prosperidade. Eu não me preocupar que num jantar eu vou gastar 300, 400 reais no encontro com aqueles que eu amo, porque vou fazer isso hoje, amanhã não sei se eu tô aqui para fazer, entende? Então eu posso gastar esse valor sem me preocupar que vai fazer falta para pagar uma conta, para pagar a prestação da casa e coisa e tal. Então, para mim isso é prosperidade. Só que eu sempre ganhando muito bem, eu não tinha isso. Estava sempre endividada, sempre devendo cartão de crédito, usando o limite da conta e por aí ia. E eu ficava pensando, poxa, se eu dedico na igreja, eu faço bem para as pessoas, eu tô aqui dedicando todo santo dia, trabalho honestamente, tudo, por que que quando eu quero, né, por exemplo, jantar fora assim, não posso pensar em gastar? Porque vai fugir do orçamento e tô devendo. Às vezes não tinha nem um cartão de crédito com limite para poder passar. Para mim isso não é ter prosperidade. E eu me questionava, como que pode? Se eu ganho bem, não tenho. Ah, Simone, porque você gasta muito? Não, não gastava muito. Simplesmente o dinheiro ia embora, assim, não sabia como. E por que isso? É energético. Porque é questão de valor, dinheiro é valor materializado, valor interno, intrínseco. Se eu não enxergar o meu valor, olhar para dentro de mim, reconhecer o que me falta, onde que eu estou sentindo esse vazio que tem dentro de mim, a energia vai por água abaixo, vai ficar sugando daqui, dali. E esse é só um exemplo que eu tô dando da parte financeira. E eu caía no sofrimento, né? E qual que era o sofrimento? Achando que todos os infortúnios da minha vida, o trabalho que eu ia fazer, a empresa para quem eu trabalhava, os clientes que eu ia atender, se comportavam daquela forma comigo, por isso e por aquilo. Não, a questão tudo estava dentro de mim. Sabe os traumas de caráter? Abuso, traumas, abandono, tudo isso? Então, tá dentro. Porque eu, como toda a humanidade, tem essa formação dos traços de caráter. Quando eu me conheço, quando eu vou para dentro de mim, eu reconheço como eu funciono, eu vou passar a aceitar como sou e vou pegar as dores e vou trabalhar no recurso desses traços de caráter. Aí eu começo a ver mudança na minha vida. Porque só ficar fazendo o repeteco sempre de meditação lá, criança interior, eu perdoo minha mãe, meu pai, eu fiz muitas vezes, fiz mesmo, naquela consciência buscando solução de verdade. Só que não solucionava, não resolvia. Aí até que eu entendi que era ir lá na causa e para isso eu precisei o quê? Entrar num curso de formação terapêutica. Para quê? Para me tratar. Aplicando aquelas técnicas que eu aprendi, me tratou, pensei, se deu jeito em mim, dá jeito em qualquer pessoa. Mas precisa cada um ir lá também. Eu vou lá atender o cliente. Vou fazer lá uma pesquisa na mesa quantiônica da queixa que ele trouxe. A relacionamento íntimo. Tá bom, casamento não tá bem. Ou meu namorado tem essa questão, isso. Tudo bem, aqui a gente não vai tratar o marido ou namorado ou
quem quer que seja que faz parte da sua queixa, e sim tratar a própria pessoa. Só que a partir do momento que ela começa a ganhar consciência de quem ela é, porque ela vai conhecer, vamos acessar esses níveis dos traumas e ela vai começar a ver, porque a gente vai trabalhar na energia, na raiz dos traumas. Aí uma vez que viu, não tem como desver, não tem como eu ir lá agora e falar, ai, a minha mãe me abandonou. Não, olhando de verdade, ela não me abandonou. Ela me deixou, eu, meus irmãos lá com a minha avó e foi para São Paulo trabalhar, que somos lá de Minas. Isso foi um abandono? Não, não foi, mas foi como eu senti. Agora que eu vi isso, eu vou tomar isso como uma responsabilidade minha. Que quem tem que cuidar lá daquele trauma da infância e reconhecer, aceitar, admitir que não houve um abandono de verdade, e sim como eu assimilei, projetei, criei expectativa, criei ilusões de como eu queria que fosse. Agora eu adulta, já sei olhar para aquela criança que lá na infância sentiu o abandono, a rejeição, e eu, adulta, vou acolher essa criança e vou passar a cuidar dela com uma expectativa de mãe que eu queria que aquela criança tivesse. Entendeu? Porque eu sei o que eu quero, o que a minha criança queria e que não foi possível ter. Só que lá na infância eu não sabia disso, mas hoje eu adulta consigo, porque eu vou lá naquela energia para olhar, agora que eu vi, entendeu que não foi mais a mãe que abandonou? Ela fez o melhor que ela sabia, como ela sabia, para dar o melhor para todos. E não adianta mais ficar culpando ela, massacrando, como eu mesma fiz a minha vida inteira, até eu conhecer essas técnicas, aplicar em mim, entrar em tratamento, e eu entro em tratamento até hoje, não para. E não é porque eu fiz o tratamento que agora, pum, é uma passe de mágica, acabou, nunca mais vou precisar fazer nada. Claro que não. É a mesma coisa que tomei banho de manhã, trabalhei o dia todo, transpirei, e agora eu tô suada, preciso ir lá tomar um banho de novo. Ou amanhã que seja, sei lá, eu preciso colocar aqui o carregador. Então, não adianta a gente achar que vai no terapeuta e vai fazer uma sessão e tá resolvido para sempre. Sabe qual que é a dificuldade que eu observo? Que as pessoas, elas não querem tomar consciência e ter responsabilidade da própria vida. Aí elas veem o que acontece, já viu energias, já sentiu, já foi lá naquele momento do trauma, reconheceu, mas a partir desse momento falar, agora eu sou adulta, agora quem decide sou eu, então eu vou sair desse ponto e ir lá para o outro onde eu quero chegar, é a parte mais difícil. Lembra lá da minha proposta pessoal que eu falei que eu ia acabar com a pochetezinha? Eu tô sentindo o quanto isso é difícil. Eu entendo a dificuldade que todos têm para fazer a mesma coisa na parte emocional, porque é difícil mesmo. A gente tem resistência, a gente tem preguiça. Eu mesmo morro de preguiça. Se não for para ir de manhã, logo cedo, fazer os exercícios, aí à noite eu não tenho empolgação. À tarde, muito menos. Eu prefiro ir lá trabalhar. Então, eu tô sempre escapando do compromisso de malhar a pochete, porque eu tô sempre fugindo, uma fuga. E por que eu não quero malhar essa pochete? Porque, na verdade, assim, eu não gosto quando eu olho para ela. Me incomoda, mas ela não tá fazendo assim, me prejudicando, entende? Então, se ela não tá me prejudicando, tá tudo bem. Quando der, eu faço, vou lá, faço alguma coisinha, mas eu não determino uma disciplina. Só que
para a questão das dores emocionais, para mim, eu estipulei uma disciplina, eu fui lá e fiz, e hoje eu faço todos os dias. Todos os dias eu entro em meditação, todos os dias eu estou observando o meu sentir, pensar e agir. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço, se não estiver em congruência, então não estou sendo eu. Algum lugar, algum ponto, eu estou me traindo, me enganando. Então não adianta falar que outra pessoa me trai. Não adianta falar que alguma coisa não deu certo. Eu tenho que buscar em mim onde que eu estou me traindo para o reflexo estar vindo aqui fora. Multa de trânsito, por exemplo. Eu tomei um monte de multa de trânsito. Mas aí eu vou lá olhar para as infrações tomadas. Eu tomei mesmo? Eu fui a responsável? Claro que eu fui a responsável, porque se eu estou ali na direção do carro, a responsabilidade é minha. Se foi o passageiro que não usou cinto de segurança. Ah, mas foi o passageiro que não usou cinto. Não sou eu a responsável. A partir do momento que ele entra dentro do carro, a responsabilidade passa a ser minha. Por quê? Porque depois a punição vem na minha habilitação, porque a condutora daquele veículo está sendo eu naquele momento. A não ser que eu transferia isso para outra pessoa, se fosse o caso de ser outro motorista. Mas não foi. Então não adianta eu falar que a culpa não é minha. Ah, não fui eu, foi o passageiro que não usou o cinto. Tá, mas a partir do momento que ele está dentro do meu carro, a responsabilidade passa a ser minha. Então, eu que preciso assumir. Aí, refletindo na questão das multas, das punições. Por que que eu tomo multa? O que que é a multa de trânsito? Ah, é uma punição para que façamos cumprir a lei. Para quê? Para a própria segurança, certo? No exemplo do cinto de segurança, é para isso. Então, precisa existir uma lei, precisa existir alguém mandando, me observando se eu estou fazendo certo ou não? Se eu não fizer certo, serei punida? Então, eu vou fazer porque precisa fazer. É uma lei para minha própria segurança, para a segurança do outro, usar o cinto de segurança. Tá, Simone, mas você falou disso tudo aí, o que que tem a ver cinto de segurança, multa de trânsito, como que você estava falando? Energeticamente, em algum ponto em mim, eu estou me condenando por alguma coisa. Infração é punição, isso que eu quero dizer, né? A gente pune com o quê? Com a pontuação na habilitação e mais o valor da multa. Essa é a punição por não ter entrado dentro da lei, feito o que é correto. Tá, e energeticamente, por que que eu estou recebendo essa punição? Tenho que ir para dentro de mim, me observar, me sentir, me perceber em que eu estou me punindo, em que eu estou me condenando. Alguma coisa eu estou me condenando. Porque senão não acontecem as coisas. Não vem uma punição, uma multa. Ah, você tomou multa porque não usou o cinto, ponto. Beleza, mas é uma forma aqui fora, no externo, de mostrar que é importante ir lá para dentro para observar como que está acontecendo lá no interior, lá no interno, lá no emocional, lá nos pensamentos, sentimentos. Então, assim, alguma coisa eu não estou pensando, sentindo e fazendo, e por isso eu estou me punindo. Já que eu não estou observando isso em mim, vem uma multa aqui fora para me alertar de que existe aqui uma punição, que eu estou no inconsciente. Por quê? Veja, é difícil explicar tudo isso num vídeo, porque o vídeo tem tempo, coisa e tal, mas esse vídeo aqui vai lá pro YouTube. Com certeza vai ficar só uma parte fracionada aqui, porque no Instagram e no TikTok é só 10 minutos que dá para gravar. E eu não sou especialista nisso de ficar cortando o vídeo, nada disso, porque eu só estou compartilhando informações para contribuir, se é que contribui, né? A minha intenção é muito boa. Eu ainda não sou perfeita, não sei fazer perfeito, porque, sei lá, ainda não tenho
habilidade em fazer isso, né? Ainda não cheguei, a minha consciência ainda não chegou nesse ponto de ir para as redes sociais para captar cliente, para vender as minhas terapias, para encher a minha agenda. Eu ainda estou pensando mesmo no que eu posso contribuir para uma humanidade melhor, mais saudável. E é passinho por passinho. E eu ainda não cheguei nesse ponto de buscar cliente na internet e ter que fazer vídeos perfeitos. Então eu faço o melhor do que eu sei agora, certo? Então, assim, tem muita gente assistindo muitas coisas, tem muito conteúdo gratuito na internet, né? Eu sei que tem muitas terapeutas, muito conteúdo, muito mesmo. Eu mesma acompanho vários profissionais que eu aprendo muitas coisas. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo de hoje é: não adianta ouvir tudo e não colocar em prática. Não adianta ouvir e não ir na raiz. Só que sozinha consegue ir lá na raiz, olhar, tratar, observar o trauma, reconhecer? Com certeza não. Porque eu tentei fazer isso por muitos anos, não fluiu. Voltava no mesmo lugar, sabe? Tipo, ai, dei um giro de 360 graus na minha vida. 360 graus eu entendo que eu saio de um ponto, faço 360 graus e volto pro mesmo lugar. Eu entendo isso, né? 180 vai ficar na metade. Então, assim, precisa de um profissional. Mas muitas pessoas não colocam como prioridade na vida tratar do emocional. Não coloca. Porque a desculpa que mais ouço é: ai, não tenho condições financeiras agora. Pode até ser que a pessoa não tenha. Eu também não tinha. Tava toda ferrada financeiramente quando eu resolvi me tratar de verdade. Toda ferrada mesmo. Tão ferrada que acho que lá em 2017, eu tava no auge assim de estar ferradona financeiramente. Eu até criei, talvez se buscarem na internet vocês vão encontrar um vídeo lá naquele site lá, Vaquinha, falando da minha dificuldade financeira, que a minha casa tava para ser penhorada e eu não tava tendo condições de pagar as prestações da minha casa. Eu fiz lá um pedido de vaquinha. Ganhei? Claro que não, né? Porque a minha energia estava tão ruim que nem doação eu ganhei. Alguns doaram. Mas tipo de 18 mil que eu precisava para salvar minha casa, recebi R$ 360. Sou grata a essas pessoas que colaboraram, mas não teve solução, não teve sucesso. Por quê? Eu tinha que me mexer, eu tinha que dar jeito, eu tinha que eu mesma me tirar daquele lugar. Enquanto eu não entendi que era tratando a raiz da coisa, a dor, para poder ver o resultado depois, não vi resultado na minha vida. Eu falo por experiência própria. Quer entender que eu estou aqui para captar cliente? Bem. Quer entender que eu estou aqui para contribuir com informação, para que pensem, reflitam mesmo o que é prioridade na vida de cada um. Sua vida que está me ouvindo. Se você parou para ouvir, algum interesse tem. Ou você gosta de mim, sei lá, eu gosto do conteúdo. Qual que é a prioridade? Se você tem alguma dor onde você está empacada, seja na saúde, no relacionamento, na família, no profissional, qual que é o seu projeto de vida? Quais são os seus objetivos? Onde você está e onde você quer chegar? E o que você precisa fazer para isso? Precisa se mexer. Só achar que vai solucionar assim como um passe de mágica, não vai. Só ouvir Louise Hay, não vai. Ajuda, ajuda. Tô duvidando aqui, não tô falando que não tem efeito. Tem, mas vai demorar, sei lá trilhões de anos, talvez, para mudar alguma coisa. Porque depende do tamanho da dor, depende do tamanho do trauma, depende de muita coisa, né? Então, gente, se deixar, eu vou ficar aqui falando, não vai ser nem um vídeo, vai ser uma live. Por isso que, até se quiser mesmo fazer uma live, perguntas e respostas, ali no tete a tete, vou falar, posso conversar, eu adoraria fazer uma live para discutir realmente, discutir num bate-papo, tá? Não uma briga.
nessa questão de qual a real importância que você tem para você. Por que que compra tantas coisas, mas não reserva um valor para se tratar? Será que a dor está tão grande assim? Que se a dor tivesse tão grande, acredito que um jeito daria de fazer sim um tratamento terapêutico. Esse tratamento não é para a vida toda, né? Uma vez que você já aprendeu, já se conhece, você já sabe onde você vai empacar. Se você já sabe, é só ir lá onde empaca e mexer o botãozinho que você já aprendeu. É assim que funciona a terapia. Não as terapias energéticas que eu falo, né? De ir na raiz. Acho que não são todas as técnicas, não sei como funcionam as outras técnicas. Estou falando a respeito das técnicas que eu aprendi, apliquei em mim, funcionou e que eu aplico nas pessoas e funciona. Só não funciona se elas não quiserem ir lá e ter a responsabilidade de tomar uma solução. Ela mesma tem que tomar uma decisão. Ó, tá aqui. É isso. O que você vai fazer com isso? Simples assim. Se eu tô num relacionamento que não tá mais legal pra mim, eu quero viajar, ele não viaja comigo, aí ele não tem condições de pagar a parte dele na viagem, eu vou ficar pagando pra ele viajar comigo? Pode ser que sim, se eu tiver dinheiro sobrando, pode ser que sim. Mas e aí, sempre eu vou pagar? Eu vou estar sempre pagando para outra pessoa ficar na minha companhia? Não, acho que é um casamento, um relacionamento, um namoro, seja qual for o nível desse relacionamento, da cumplicidade, é para estarem juntos. Eu já estive lá num casamento lá atrás que eu pagava tudo pro cara. Por quê? Porque lá eu não me conhecia, lá eu era dependente emocional no fundo do poço, que eu precisava pagar tudo para ele ficar do meu lado e ainda me massacrar emocionalmente. A culpa era dele? Não, sempre foi minha. Eu é quem não me conhecia, eu é quem não me assumia, não me aceitava como eu sou. Precisei aceitar muitas coisas em mim. Eu tinha muitas máscaras, eu tinha muitos... eu era totalmente diferente, gente. Outra pessoa. Quem me conheceu lá não me conhece hoje. E quem me conhece hoje e permanece comigo é porque me ama de verdade como eu sou. Porque eu deixei lá de ser aquela dependente emocional, sugadora de energia, que ficava precisando da dependência, da carência afetiva de mãe, de pai, de irmãos, de todo mundo. E a família que se atender pode colocar comentário. Eu cobrava muito dos meus irmãos. Hoje perguntam, vocês brigaram? Não, não briguei com ninguém. Só estou comigo e tenho prazer na minha companhia, ficar comigo, gosto de estar reunidos, mas eu respeito. Se a pessoa não quer, não pode, não tem tempo, respeito, uma hora vai dar certo, a gente fica junto. Porque família, ou quem eu amo, tá dentro do meu coração, não é lá longe. É gostoso se reunir, ficar na presença. Mas quando dá bem, quando não dá, não fico triste mais por isso, né? E assim a gente vai aprendendo, vai se conhecendo, vai aceitando. E é um bom caminho para aprender a passar pela dor do luto no momento que chegar. Por isso que as pessoas no momento do luto sofrem, querem morrer junto. Por quê? Porque não aprendeu a ficar consigo, não aprendeu a desapegar. Então tem muito apego. Quando a minha mãe lá faleceu, ainda tinha um pouco lá. Também dei um pouco de showzinho lá no velório dela. Pois é. Já contei em outro vídeo lá o que aconteceu pós-luto da minha mãe, que eu não soube lidar com aquele luto. Mas é ir lá e olhando, reconhecendo e tratando. Porque se a gente não trata a parte emocional, que é a raiz de tudo, do que nós criamos na nossa vida, o corpo vai ficar doente. E o corpo ficando doente, não tem outro jeito. O corpo é o veículo do espírito para manifestar aqui, enquanto está encarnado, o seu propósito de vida.
Se você cria doenças no seu corpo porque você não cuida de como está sentindo e elaborando as questões, você vai acabar com o veículo do seu espírito e não vai cumprir o seu propósito de vida aqui. Se você não cumprir, não estou falando de religião, em algum momento vai ter que acertar contas. E esse acerto de contas é que cada um tem que acertar a sua conta. Não tem jeito. E eu aqui já ganhei a consciência de que a minha missão é colaborar para que as pessoas com quem eu encontro no meu dia a dia, se eu já ganhei um pouco mais de consciência através das dores que eu passei, então eu não fico guardando esse conhecimento só para mim, eu compartilho, né? Por isso que eu venho aqui fazer esses vídeos. Mas se quiserem fazer tratamento, aí sim eu cobro, porque eu já fiz muitos atendimentos gratuitos e observei que quando você faz gratuito, não dão valor. A pessoa não pratica nada. Porque nem sequer ela precisou se empenhar para poder pagar, contribuir com o mínimo que fosse. Gasparetto também aprendi isso com ele. Ele dava curso de graça, palestra de graça, aí teve um momento que ele aprendeu. Ninguém valoriza nada de graça, porque acha que não tem valor. Então, nem que for R$1, 1 centavo, qualquer valor, você vai colocar no envelope. Gasparetto falava isso. Então, por isso, gente. Se deixar, eu falo aqui até amanhã. Tem o meu traço de oral também um pouquinho, né? Pouco que seja, mas eu gosto muito de falar. Para poder, eu acho que é importante a gente falar, né? Trocar essas ideias. E o meio que eu tenho é esse aqui. Se vocês gostaram, diga aí que qualquer momento a gente pode fazer uma live, fazer um bate-papo, sei lá como. Nunca fiz live, não sei nem como é que é. Mas a gente tenta, né? Tudo eu posso aprender. Só ter um pouco de empenho que eu consigo. Tá bom? Vou deixar lá no YouTube o vídeo completo. Vai ficar aqui no YouTube, sei lá onde que eu tô falando isso, mas é só chamar. Se eu contribuir para que você se torne um ser melhor e puder compartilhar a minha experiência de todos os traumas que eu vivi de uma mãe narcisista, né? Assim se diz, todo narcisista atrai outro narcisista, é o que eu entendo. Eu tô aqui para colaborar, tá bom? Beijo!